Bom dia aos amigos, estamos aqui no Espaço Cultural Aporreados do 38, dando uma amostra e convidando a todos para que venham conhecer essa exposição permanente de utensílios e fatos ligados à Revolução Farroupilha e às tradições do Rio Grande do Sul. Nós temos essa fachada aqui que faz a homenagem então aos países que estão jogando a Copa em Porto Alegre, né? Algumas bandeiras relacionadas também ao nosso país, comemorativas deste grande evento que está acontecendo nesse momento, e que nós então queremos convidar a todos que estiverem passando por Porto Alegre, tanto os turistas quanto as pessoas que já conhecem o acampamento Farroupilha, para que conheçam então essa edição do acampamento extraordinário da Copa do Mundo em Porto Alegre. Nós temos aqui alguns utensílios, algumas mostras de objetos da vida rural do gaúcho. Nós temos aqui essa carreta que relembra o século XIX, na região da Campanha, onde eram utilizados como meio de transporte para grandes cargas da produção do Rio Grande do Sul, levados então de um ponto ao outro, sempre nessas grandes carretas que suportavam até 3 ou 4 toneladas. Outro momento que a gente sempre divulga, e temos divulgado nos últimos anos, é esse fato histórico que o nosso grupo criou para eternizar na história do Rio Grande do Sul, que foi a primeira volta a cavalo na circunferência do nosso estado. Esse banner nos mostra bem todo o roteiro que nós fizemos. Levamos 8 anos para fazer essa volta, fizemos mais de 2.880 quilômetros a cavalos e escrevemos na história esse trajeto jamais executado por outro grupo a cavalo. Nem o Exército, nem durante a Revolução existiu uma volta nesse sentido. Por isso nós temos questão então de divulgar a todos os nossos visitantes, mostrando em pequenos momentos, compilando em alguns momentos, em fotografias, nessa exposição fotográfica permanente, os momentos que nós fizemos sobre esta viagem. Aqui nós temos as 8 etapas que estão anexadas nos nossos murais, que contam então um pouco dessa história, que certamente é um ponto importante, um fato histórico criado na idade contemporânea do nosso estado. Aqui adiante os visitantes têm o prazer de conhecer toda a nossa estrutura, alguns objetos e materiais utilizados pelos homens, pelas mulheres do piquete durante esses 28 anos de história. Nós trouxemos aqui as peças que foram utilizadas, que ficaram estragadas por algum motivo. Então todos os anos nós trouxemos para cá. Temos mais de 5.000 itens catalogados, e isso então a gente traz todos os anos para o Parque da Harmonia para mostrar aos nossos visitantes. Aqui nós vamos chegando no ponto maior da nossa exposição, que é esse rancho de couro cru que remonta ao século XVIII, que trata sobre as tolderias charruas, dos índios charruas que habitavam o Rio Grande do Sul no século XVIII, o Rio Grande do Sul melhor, na região do Pampa, que não tinha a demarcação que hoje existe, onde se intermeavam então os gaúchos da Argentina, Uruguai e o sul do Brasil, e naquela época então se abrigavam nessas pequenas cabanas de couro que eram tiradas do gado alçado naquela própria região. Após se alimentar então desse alimento, eles faziam as coberturas de pequenos ranchos. Esse rancho estava numa proporção maior para dar uma visibilidade maior, mas na verdade eram pequenas barracas, não? Onde se abrigavam do tempo das intempéries e também da grande dificuldade do tempo e do vento e do frio daquela região do Pampa. Então eles montavam essas estruturas. Também teremos aqui outros utensílios de couro, e na verdade naquela época também remonta todos os utensílios utilizados para a caça, para a montaria, tudo era feito de couro cru. E as panelas, inclusive, que nós deveremos estar montando aí estamos esperando vir um couro novo para a gente fazer as panelas de couros, para mostrar para o pessoal como eram feitos os fervidos, as alimentações desses índios, também em panelas de couro. Nós temos um outro momento, que é esse ambiente criado exclusivamente para receber os turistas e as pessoas que queiram então se divertir e ver os jogos da Copa do Mundo. Aqui no nosso piquete, ainda estamos em fase de construção, alguns detalhes ainda nos faltam, mas aqui já dá para se ter uma ideia de como as pessoas então estarão aqui confraternizando durante os Jogos do Brasil. Sempre
Sempre lembrando que o piquete está totalmente apto para receber as pessoas, já que fizemos todos os cursos recomendados pelos organizadores, curso de PCCI, curso de brigadista, curso de boas práticas de alimentação e bem receber da Secretaria de Turismo. Então, estamos totalmente aptos para receber os amigos. Aqui mais um pedaço daquele projeto lá, que são aquelas bandeiras dos municípios que nós passamos. Isso nós pegamos bandeiras de cada município, ainda não estão todas aí, nós estamos colocando, justamente para dar a oficialidade à nossa viagem, né? Então aqui nós temos as bandeiras os locais que nós passamos. E aqui mais um pouco dessa amostra de utensílios que todos os anos a gente traz, os canhões farroupilhas, as carretas de 4 rodas da região de colonização italiana e alemã, as carretas de 2 rodas, que já caracterizava a região da campanha de alta carga. Ainda estamos organizando algumas coisas, se Deus quiser, agora nas próximas semanas estaremos com tudo bem mais organizado. Temos aqui a amostra de um couro cru, exatamente como a gente tem feito o processo dessa cobertura do rancho. Esse couro nos chegou há 1 semana aqui e esse é o processo, é esticar o couro enquanto ele ainda está verde, como se diz, recém-carneado, se estica na taquara e deixa que ele seque sob o efeito do sereno, do frio, da chuva e do sol. Exatamente isso, não se coloca nenhum tipo de produto. No início ele tem um cheirinho um pouco mais forte, mas depois que a gente coloca no rancho ele começa a sofrer as questões da fumaça, do fogo, do chão, aí esse cheiro vai sumindo. Mas na verdade a gente também propõe aos visitantes que também convivam com o cheiro do couro, com o cheiro um pouco mais forte, que nós já estamos acostumados, mas também que eles sintam, que eles possam interagir com isso, que era o cheiro que os nossos gaúchos lá de antanho, né, primitivos, conviviam diariamente. Então, isso também faz parte da nossa... Mais uma vez, então, nós convidamos para que os visitantes que estiverem aqui no Parque da Harmonia venham conhecer a nossa mostra cultural permanente, nessa entidade que já está há 27 anos aqui no Parque da Harmonia, está desde a primeira edição, e tendo como referência para enxergar, para localizar o nosso lote, a cancha de rodeio que fica bem à frente do nosso acampamento e também o prédio da Guarda Municipal que está bem aqui ao lado.